quiserem. Por favor, coronel. Eu só quero, então, fazer uma pergunta rápida. O senhor tem a senha ainda desse arquivo? Não tem. A Polícia Federal já passou. Inclusive não conseguiram quebrar, mas eu não tenho. Não me lembro qual foi a senha. Mas se quiserem comprovar, podem perguntar para o coronel, que era o financeiro do PL na época, que ele viu o documento. Eu mostrei para ele o documento. Aqui é um dos problemas da colaboração, coronel. Por que o senhor não forneceu a senha quando foi pedida pela Polícia Federal? Ministro, eu não forneci porque eu não lembrava. Foi um documento que ele me mandou, que eu acessei uma vez só e realmente eu não me lembrava. Ministro, desde a minha prisão, em maio do ano passado, a Polícia Federal bateu em casa, eu desbloqueei meu celular, eu desbloqueei o meu celular da minha esposa, desbloqueei o meu laptop, entreguei tudo desbloqueado. Tanto na minha segunda prisão também, eu desbloqueei todo o meu celular. Eu sempre tive eu sempre fui muito colaborativo com isso. E eu peço, se o senhor quiser comprovar, tenho o coronel que viu o documento. Eu mostrei o documento para ele. Que era inicial, era carro. Eu não me lembro bem os detalhes do coisa. Então... Nesse documento... Esse documento era para montar a operação aqui em Brasília. Sim, senhor, mas não fazia referência a alguma coisa, digamos assim, carros, casas, hotel, logística básica de movimentação e passagens aéreas. Não falava de armamento, não falava de nenhum material. Sim, mas o senhor coronel, foi dos kits pretos. Era uma operação, não tinha nada a ver com trazer manifestantes do Rio de Janeiro para cá. Sim, senhor, eu estou dizendo que inicialmente, quando ele perguntou para mim, eu achei que fosse, tanto que está nas minhas conversas. Mas o que eu estou dizendo é que era pedido de alojamento, de carro para deslocamento, eu não estou querendo fazer juízo de valor o que ele ia fazer. Depois, o outro contato que eu tive com ele foi quando ele foi falar com o general Mário, que ele foi falar com o general Mário no Planalto, que eu não me lembro a data. Com ele o coronel Oliveira. Com quem agora? Oliveira, sim, senhor. Coronel Oliveira. Ele foi falar com o general Mário no Palácio do Planalto. Eu também não fiquei na conversa, Eu não fiquei na conversa, eu fui lá, levei, introduzida, e depois eu saí, voltei lá, eu estava terminando a parte administrativa lá, fechando o ano, fechando o pacote da ajudança de ordens, Vou comentar aqui. Eu estava falando do dinheiro. Então, aí o general Braga Neto entregou e ele comentou que era alguém do agro que tinha dado. Mas eu não sei o nome de quem foi quem passou para ele o dinheiro. A gente sabia que o pessoal do agro estava sempre ali, trazendo manifestantes, tudo. Aí teve essa parte do financiamento pelo general Braga Neto. O general Braga Neto, todo dia de manhã, eu já tinha falado isso em colaborações anteriores, em depoimentos anteriores, ele todo dia de manhã e final da tarde, ele ia conversar com o presidente. Normalmente ele dava o panorama do que estava acontecendo. E, particularmente, eu não participava, eu não ficava sentado com ele. Ele chegava e introduzia. Teve um dia que ele comentou que existiriam 3 grupos que queriam... ele usou, não foi muito técnico, ele falou assim, estavam muito oriçados, para fazer uma ação mais contundente. Só que ele não falou, inclusive ele falou que eram grupos do agro, ele não falou nem que eram grupos de militares. Então, até a gente falou, deve ter maluco para tudo aí. E ficou nessa conversa. Eu não posso afirmar o que o general Braga Neto passava para o presidente, mas eu posso afirmar que ele comentava, pelo menos bypassando, o que estava acontecendo e qual era a mobilização. Tanto que quando ele ficou sabendo que possivelmente podia ter alguma ação de caminhoneiros,
né, para fechar o país alguma coisa, o presidente, não faz isso. Não faz isso porque parar o país é horrível, já está ruim e vai cair no meu colo o problema econômico. Então, é tanto que ele gravou um vídeo, sei lá, para parar. Então, ele basicamente sabia o que estava acontecendo, né? Só para passar para o senhor, em termos de data, até para mostrar que eu não estava envolvido diretamente com isso, lendo o relatório, nas datas em que aconteceu parte física, né, que os militares estavam aqui em Brasília, eu estava fora de Brasília. Nesse período de 8 semanas, basicamente, eu passei 4 semanas fora. 3 delas acompanhando minha filha em competição, né, no Rio, São Paulo e Campinas. Então, no dia 15, que seria provavelmente o dia D, eu não estava em Brasília, eu estava em Campinas, em Itatiba, a própria Polícia Federal já comprovou em depoimentos anteriores, e quando eles estavam em reconhecimento, possivelmente, né, no dia 12, eu também estava fora. Eu estava no Rio de Janeiro acompanhando uma competição de equitação da minha filha, né? Eu queria mostrar que eu não estava fisicamente participando disso. Sobre uma coisa que eu acho que é interessante, é sobre o monitoramento do senhor, né, no que diz respeito ao contato que a gente tinha ciência. O monitoramento, a informação do dia 16, ela foi pedida por esse pessoal, né? O pessoal queria saber por onde o senhor ia estar. E eu perguntei para o Coronel Câmara, né? E eu não sei bem quem era não conheço o contato dele. Inclusive, uma informação que eu sei, né, até, né, é que um dos contatos dele era um juiz, eu não sei dizer função, mas era um juiz do TSE. Inclusive, era ele que auxiliava as Forças Armadas a redigir os documentos que o general Paulo Sérgio encaminhava para o senhor. Ele mais ou menos que dizia, vai nessa linha, escreve isso aqui. Mas eu não sei efetivamente o nome dele, né? Até porque ele só falava com... Não sei confirmar, não sei se ele tinha acesso à agenda do ministro, eu não posso dizer que era ele. Eu sei que na parte do TSE, era ele, na parte de urnas, aquele negócio todo, quem passava as informações era ele, a parte mais técnica ali da coisa. E o último monitoramento, que a gente faz aquela brincadeira, né, professora e tal, essa aí foi o presidente que pediu. Essa aí foi o próprio presidente que pediu. Inicialmente eu entendi, quer dizer, para mim já era... Não, tá. A informação é que seria porque eu só ia se encontrar ou com o general Mourão ou alguém do governo dele. E o presidente estava meio nervoso com isso aí, né? Então ele queria saber, né? Essa foi a informação que eu recebi. E novamente eu usei o Coronel Cama, eu pedi o Coronel Cama para tentar colher essa informação. Eu não sei detalhar para o senhor outros nomes para baixo, né? Outras pessoas que participaram dessa operação, né? Tiveram outros militares envolvidos, nem o codinome, porque eu vou falar dele depois. Eu não participei do planejamento, eu não sabia qual era o objetivo, até pelo princípio da compartimentação, que isso é clássico na inteligência, nas forças especiais, a necessidade de saber, só sabe e só pergunta o que você precisa saber, né? Então, eu me ative a ajudar com que eles me demandavam, né? Mas realmente eu não tinha noção que pudesse ser algo grave assim, de sequestro, assassinato, ou sei lá, até que ponto eles poderiam chegar. Sobre o general Mário, né? O general Mário, eu já tinha comentado dele. Ele era um general que estava muito ostensivo, ele estava realmente muito ostensivo, inclusive nas redes sociais, estava com os manifestantes o tempo todo, estava indo lá. Inclusive o general Frei Gomes até cogitou punir ele, porque ele estava muito ostensivo na pressão que ia ser feita nos generais para que os generais pudessem fazer alguma coisa. Então ele estava bem
digamos assim, raivoso. E ele era quando ele ia, eu contava com o presidente, ele era o que mais impulsionava o presidente a assinar um decreto, assinar uma minuta, o senhor tem que fazer alguma coisa, o povo está na rua, o exército vai aderir. Né? Então, quem? Desculpe. O general Mário. General Mário. O general Mário. Por isso que até nas conversas que ele tem comigo, né, se o senhor reparar, ele fala que ele tem 2 pedidos para mim. Ele cita que podia ser feito até o dia 12 e depois até o dia 31, que o presidente fala que podia ser feito. Né, que tinha que ser feito porque os militares iam passar o comando. Né, e já ia começar a troca. Inclusive o general Arruda, que era ele assumiu o comando antes, né, do presidente passar. Né, até já para fazer a troca, já com o presidente Bolsonaro ainda no poder. Né? Então, mas essa mensagem que ele me mandou, eu não posso confirmar se ele estava falando efetivamente que ia ter uma ação ou queria que o presidente decretasse o estado de sítio ou assinasse aquela minuta que foi levada para ele, para que o exército pudesse fazer alguma coisa. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Para me deixar mais esclarecido. O senhor disse, o presidente disse que o movimento poderia ocorrer até o dia 30. O presidente, o Bolsonaro, então, estava dizendo que essa movimentação que o general Mário queria fazer estava autorizado e poderia acontecer até o dia 30, é isso? A minha percepção, pelo que estava acontecendo e as discussões que estavam acontecendo no Alvorada nesse período, porque o que estava acontecendo de discussão mais séria no Alvorada nesse momento, era que eu gosto sempre de ressaltar, porque a minha participação funcional sempre foi para dentro do presidente, nunca para fora do presidente. Eu sempre recebia as demandas, mas eu nunca, eu recebia, eu não ficava, então eu via o que estava naquele miolinho do presidente. Então, naquele momento... Mas o senhor disse que poderia acontecer no dia 12 ou até o dia 30. Isso, eu estou me baseando... O que poderia acontecer? Então, o que podia acontecer é a assinatura do decreto. Da minuta, o estado de sítio, era isso. Porque era o que estava sendo discutido. Porque depois haveria a troca de comando. Isso, então assim, tinha que assinar. Perfeito. Ele tinha que assinar. Né? E aí foi quando ele reuniu os generais, o general Freire Gomes, inclusive o próprio general Freire Gomes, se eu lembro bem, porque ele me ligou desesperado, quando ele soube que o general Mário tá vindo lá. E ele, porra, assim, você não pode deixar ele aí, esse cara é maluco, não sei o que, tira ele daí. Eu falei, pô, general, não posso fazer nada, o presidente chamou, o presidente gosta dele. Né? E tanto que toda noite o general Freire Gomes estava tão preocupado do presidente assinar alguma coisa sem a ciência dele, né, ele ser surpreendido com alguma coisa, que eu toda noite, no final do dia, eu tinha que ir lá na casa dele, né? Eu morava próximo dele ali no SMU, e eu dava um relato do que estava acontecendo. E se tivesse alguma coisa do dia mais grave, eu ligava para ele. Tanto que algumas vezes que a pessoa ia lá, incentivava o presidente ficava naquele... Né? Aí eu ligava para o general, vem para cá que o presidente está reclamando muito, temos que fazer alguma coisa, O general vinha e dava uma sentada no pensamento do presidente. Então, esse era o general Mário. E o segundo é que ele fala dos caminhões, né, que ele estava preocupado, que o exército não podia deixar, né, que era área militar, que não podia tirar caminhão, aquele negócio todo, que realmente foi a determinação do presidente que as Forças Armadas, né, autorizassem que os manifestantes ficassem lá. Tanto que teve aquela nota dos comandantes de força, das 3 forças, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, autorizando que os militares, que os manifestantes ficassem lá. E aí o senhor percebe... Essa nota foi determinação do presidente? Sim, senhor, foi determinação dele. Né? E o senhor percebe na minha resposta que eu digo, mas com certeza não vai acontecer nada. O senhor percebe que não vai acontecer nada, porque eu já sabendo do que o general Freire Gomes estava fazendo, eu já sabendo do que até o presidente, porque o presidente naquele momento, né, digamos que, eu não vou dizer que ele estava em depressão, mas estava em luto profundo. Digamos que ele não tinha muita condição de... Então, quem vinha falar muito no ouvido dele, ele saía, né, mais para um lado ou para o outro. Né? Então, tanto que eu falei, mas com certeza não vai acontecer nada, dentro daquela ideia de ele assinar.
até porque eu estava em contato direto com o general Freire Gomes e dificilmente ele iria assinar alguma coisa, a gente ia deixar ele assinar alguma coisa, pelo menos sem a ciência do general Freire Gomes. A ciência aqui é ciência, né? Porque uma coisa que eu sempre falei, e está nas minhas conversas, foi que não foi encontrado fraude nas urnas, por mais que a busca foi incessante para encontrar, e que o Exército não ia apoiar. Né? O Exército não ia apoiar. O Exército, instituição, não ia apoiar nada. Né? Sobre o general Paulo Sérgio, né? O general Paulo Sérgio, ele ficou naquela parte muito voltada na parte das urnas, da busca de uma possível fraude. Né? Ele era muito pressionado pelo presidente, né? Porque o presidente queria que ele desse uma resposta dura, né? Que os documentos dele fossem duros, né? Foram bem assertivos, e ele não queria, né? Ele queria ouvir mais a equipe técnica dele, né? Ele até tinha medo, falou, pô, daqui a pouco esses garotos aí vão estar presos, alguma coisa, então ele tinha muito medo disso. Só que o presidente queria que ele fosse assertivo, que ele dissesse que teve fraude, que não... nos documentos dele. Depois que o presidente ele conversou, né, aí eu já vamos voltar àquele primeiro plano punhal. O general Braga Neto, o general Paulo Sérgio, até onde eu tenho ciência, ele não sabia desse documento. Até porque o general Braga Neto ele estava rachado com os generais da ativa. Então o general Freire Gomes, ele não conversava com o general Braga Neto. Né, até por algumas críticas que ele andava fazendo, porque ele achava que os generais eram frouxos, melancias. Então, o general Braga Neto estava completamente dois generais, desalinhado dos generais do governo. General Heleno, ele tinha... O general Heleno, ele fica mais ali, mas dos generais da ativa ele estava completamente afastado, não estava próximo. Né? E eu coloco o general Paulo Sérgio nessa linha, general Paulo Sérgio, general Freire Gomes, né, a linha... Então, coronel, só o general Braga Neto era o único a saber do documento, punhal verde e amarelo. O general Paulo Sérgio, o general Ramos não tinham conhecido? Não, o general Ramos ele foi completamente alijado do processo. Ele teve alguns problemas com o presidente, né, tanto que ele até achou que ele ia ser o ministro da Defesa, o presidente não botou ele, o presidente foi devagarzinho escanteando ele, tanto que no final do ano ele nem apareceu, né? Você pode até perceber que não tem nenhuma mensagem dele, ele realmente ficou escanteado, realmente, né? Ficou ali só para passar o tempo dele e ir embora. Inclusive ele ficou muito chateado por isso, porque ele queria ser o ministro da Defesa, né? Mas o presidente não quis colocar ele, né? A mesma coisa do general Heleno, né? O general Heleno passou aí esporadicamente no Alvorada. A maior preocupação do general Heleno era com a saúde mental do presidente, né? Tanto que várias vezes ele pediu para eu dormir no Alvorada, quando ele via que o presidente estava mal. E o general Heleno, ele tinha aquele jeito dele, mas acho que até pela idade, ele falava um monte de coisa, como tem nos vídeos aí das coisas, blá, 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 e ia embora. Então, eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Quem estava realmente era o general junto, o general Braga Neto. O general Braga Neto ele tinha um perfil que ele ia seguindo mais ou menos a cabeça do presidente. Se ele via que o presidente estava indo de um lado, ele ia pelo mesmo lado. O general Mário não, ele era muito mais assertivo. Bom, o almirante, sobre os generais do alto comando que eu tive contato, né, tem o general Teófilo, né, o general Teófilo, inclusive esse pessoal, o general Mário, até o general Braga Neto, eles falavam com o presidente, não, tira o general Freire Gomes e coloca ou Arruda ou o Teófilo, porque eles vão fazer, né, eles vão tocar para fazer alguma coisa. O general Arruda disse que não ia fazer nada que não fosse determinação do comando do Exército, que não fosse aquecido pelo alto comando. E o general Teófilo com a mesma linha.
o grande discurso que tinha entre os dois era, não, se tiver uma ordem, se o alto comando, a gente faz. Né? Mas ninguém ia romper o círculo de legalidade. Né? Ninguém ia romper um círculo de legalidade ali, por mais que as opiniões pessoais, né, respeitando as opiniões pessoais de cada um. Mas ninguém ia romper o círculo de legalidade. E até mesmo o general Teófilo comentou algumas vezes que ele também não aceitaria assumir o exército se o general Frei Gomes fosse retirado, até por lealdade a ele. E aí, nessas discussões de general Braga Neto, né, não, então coloca o outro general no Ministério da Defesa. Então tinha essas discussões. Aí teve a minuta que foi levada, o presidente ele esmiuçou a minuta, ele enxugou a minuta, já fiz esse depoimento, né, outras vezes. Foi apresentado aos comandantes, os considerandos, acho que eram vários itens de considerandos que foram elencados como possíveis interferências do STF, do TSE no governo Bolsonaro para os generais, acho que com uma tentativa de sensibilizar eles a fazer alguma coisa. Né? E o almirante Garnier, como eu já tinha comentado, ele falou, não, a Marinha está pronta. Né? E aí o general Frei Gomes ficou irritadíssimo, né? Falou, pô, você não tem efetivo, você quer botar na minha conta. Né? Então, era isso, esse era o ambiente, e essas eram as discussões que a gente via mais ostensivamente naquele ambiente de Planalto. Tanto que o general Braga Neto, ele não participava das reuniões quando tinha os generais Quatro Estrelas. Inclusive ele falava, não quero nem estar aqui. Quando o general Quatro Estrelas vinha, ele não ficava. Os generais Quatro Estrelas da ativa, ele nem ficava. Coronel, o general Teófilo, em algum momento, propôs quebrar a cadeia de comando para cumprir o decreto? Não, nunca. E às vezes que a gente falava, às vezes que ele falava, E como o ministro falou, com o avançar das investigações, a gente tem vários pontos documentados e uma das questões que está é a disponibilização dele para implementar um eventual decreto de intervenção, inclusive ao arrepio do Comando-Geral do Exército, comandante. Bom, procurador, assim, ele dizia se fosse dado ordem, ele faria. Então, mas é isso que eu estou falando para o senhor, a ordem do presidente, ele... Se o presidente desse ordem, mas o problema eu não sei se ele passaria por cima do general Freire Gomes. Então, mas é isso que a gente tem na investigação, e é isso que eu quero confirmar com o senhor. Ele se colocava disposto a cumprir a ordem do presidente, independente da aquiescência do comando-geral? Isso eu não vou confirmar. As conversas que eu tive com ele, até com o Cleves, que era o assessor dele, era que ele não iria passar por cima do general Freire Gomes. Vamos... Nesse primeiro ponto, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque eu quero passar aqui e daí eu já vou aproveitar e fazer algumas indagações que ficaram no meio do caminho. Tá. Sim, senhor, eu só gostaria de falar alguma coisa sobre o 8 de janeiro. Né? Não, então, isso depois a gente fala. Tá, então, vamos ficar nessa parte aqui, tá bem? Então, vamos. Essa é a parte mais chata, doutor Paulo Gonet, é o resumo, como eu já quero sair com o documento hoje, e aí eu vou encaixando algumas questões aqui que eu já tinha preparado. Então vamos lá, Cristina. Então, o colaborador fez uso da palavra fez uso da palavra realizando um breve histórico do planejamento ocorrido nos 2 meses entre o final das eleições e o término do mandato. O colaborador relata que estava em Goiânia, onde iria assumir o comando das tropas especiais, né, coronel? Tropa de Forças Especiais, sim, senhor. Ele iria assumir o comando
da Tropa de Forças Especiais o Batalhão de Ações de Comandos. O termo é Batalhão de Ações de Comando. Batalhão de Ações de Comando. Quando foi procurado pelo Coronel Oliveira e Coronel Ferreira Lima. Recorda-se que foi entre 9 e 11 de novembro, correto? Sim, senhor. No hotel de trânsito de oficiais de Goiânia. No hotel de trânsito dos oficiais de Goiânia. Ambos os coronéis, Oliveira e Ferreira Lima, demonstraram sua indignação com o resultado das eleições e afirmaram que algo precisaria ser feito para que causassem um caos e com isso conseguissem a decretação do estado de defesa ou um estado de sítio. A sugestão de ambos os coronéis, Oliveira e Ferreira Lima, foi que o colaborador procurasse o general Braga Neto, pois esse era quem mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Então, coronel, dessa data, daí, dia 12 de novembro, que foi a reunião na casa do Braga Neto. Sim, senhor. Então tá, então, vamos lá. No dia 12 de novembro, o colaborador participou. Não, tira isso. Porque antes do dia 12, o senhor procurou o general Braga Neto para marcar essa reunião, obviamente. Sim, senhor. Não me lembro se foi por telefone ou... Tá certo. Não me recordo como é que foi efetivamente, mas provavelmente por telefone. O colaborador entrou em contato com o general Braga Neto, agendando uma reunião. Essa reunião ocorreu no dia 12 de novembro, na casa do general Braga Neto, com a participação do próprio colaborador, do coronel Oliveira e do coronel Ferreira Lima. Tinha mais alguém? Não? Não, senhor. Tá. Na reunião, se discutiu novamente a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Nessas discussões, o que o general Braga Neto falava nesse dia, antes de pedir para o senhor se ausentar?
Ministro, basicamente os três tinham a mesma ideia, que tinham que ser feitas, alguma ação tinha que ser feita